Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar um nariz. Então, gente, eu trouxe aqui mais um vídeo da saga de desenho aqui pra vocês. Eu já fiz aqui como desenhar olho, como desenhar boca e agora eu vim como desenhar nariz, que era a última coisa que faltava aqui do nosso rosto. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. É aquele tutorial meio doidinho, meio confuso, mas que eu acho que no final vocês vão conseguir entender. E se vocês quiserem mais tutoriais, comentem aqui embaixo se querem do rosto completo, de cabelo, de sobrancelha já teve com olho. Mas é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Nada muito pra falar. Bora pro vídeo. Então, gente, vamos lá começar esse vídeo que eu tô muito animada. Ai, faz tanto tempo que eu não gravo. Tô muito feliz aqui de estar gravando um vídeo. Pra quem não sabe, eu tava de férias há uma semana. Esse vídeo vai sair na quarta-feira, mas eu tô gravando agora na segunda-feira. Então, finalmente acabou as minhas férias. Eu tava tendo muita aula da faculdade, entrei de férias de faculdade e resolvi tirar uma semana de férias do trabalho também. E, gente, foi estranho não fazer nada, tá? Mas enfim, depois eu vou fazer um vídeo falando mais um pouquinho sobre isso. Mas então, vamos focar aqui no nosso assunto principal, que é desenhar esse nariz. Vou ensinar pra vocês como é que eu desenho o nariz. E é super prático, super fácil. Eu particularmente acho muito fácil desenhar nariz. Eu acho que muita gente tem dificuldade, mas eu acho muito fácil. Eu acho que quando você aprende formas geométricas que te facilitam esse processo, fica muito mais tranquilo a gente fazer um nariz, tá, gente? Então, sem neura. E as dicas que eu vou dar aqui são dicas que eu sempre dou, tanto pros meus alunos lá do curso, tanto pra quando eu faço live. Sempre surgem, todas as vezes que eu faço live de dúvidas de desenho, de aquarela, no meu curso também, como eu falei, sempre surgem dúvidas em relação a nariz, como desenhar nariz, como pintar nariz. As pessoas geralmente têm muita dificuldade. E eu entendo também, tá? Eu falo que é fácil, mas eu entendo porque eu também tive uma fase que eu achava muito difícil desenhar e pintar narizes. Então, assim, é muito questão de prática também. Mas como a gente não vai falar de pintura hoje, vai falar sobre desenho, eu vou falar pra vocês algumas técnicas que facilitam pra vocês desenharem e fazerem narizes mais realistas. Mas então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender como funciona a forma geométrica do nariz. Como todas as outras partes do corpo que eu também trouxe aqui pro canal, a gente consegue fazer elas de forma mais fácil quando a gente começa a enxergar formas geométricas pra gente começar a construir essa parte do corpo humano, tá bom? Então, pro nariz, como eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta como eu faço nariz, eu começo basicamente com 3 bolinhas e 2 triângulos. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, primeiramente a gente tem essa bolinha que é o centro do nosso nariz, tá bom? É a nossa bolinha aqui, vocês podem tocar, vocês vão sentir essa pontinha do nariz aqui, é essa bolinha aqui que a gente vai seguir a partir dela. E a gente tem mais outras 2 bolinhas, que vão ser as nossas narinas, tá? O guia para as nossas narinas. Então, eu vou construir mais 2 bolinhas aqui do lado, menores, que vai ser a narina do nosso nariz. A partir daqui, a gente já pode traçar um triângulo, vou mostrar pra vocês, um triângulo assim e um triângulo assim. A partir daí a gente já tem as 3 bolinhas e os 2 triângulos. A partir daqui a gente já consegue montar o nariz e é basicamente seguir essa forma. A gente vai começar aqui fazendo a lateral do nosso nariz, puxando um pouquinho mais lá pra frente e descendo um pouquinho mais pra baixo. Agora, entre essas 2 bolinhas e entre essas 2 bolinhas, a gente vai desenhar a nossa narina. Então, olha, é só simplesmente seguir o formato. Aqui vai ser a pontinha do nariz. Você vai, a partir daí, já formando mais ou menos como é o formato de um nariz. Subiu pra cá, outra narina. E aqui de lado a mesma coisa, lateral do nariz e que se junta aqui com a nossa narina. E o que vai ser esses triângulos que a gente traçou aqui? É onde a gente vai ter as nossas sombras do nosso nariz. Porque é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, que o nariz basicamente é um jogo de luz e sombra. A gente não tem como detalhar tão certinho como a gente tem a boca, quando a gente tem um olho, que a gente tem vários detalhes, a gente tem linhas mais... A gente tem traços mais fortes e traços mais evidentes. Já no nariz é realmente muito um trabalho de luz e sombra. Então a gente tem essa parte aqui da narina e da lateral do nariz que é um pouco mais definida, mas de resto, pra gente criar esse volume e dar essa vida pra esse nariz, a gente precisa trabalhar com luz e sombra. Então, esse triângulo aqui já vai indicar que a gente tem uma luz e sombra aqui nesse nariz e aqui também. E depois a gente vai seguir essa sombra contornando essas bolinhas. E todos esses espaços em branco que a gente tinha, que basicamente era esse meinho aqui, e as nossas 3 bolinhas vão ser os nossos pontos de luz.
E a partir daí a gente já começa a ver o nariz se tornando forma. Aqui é o ossinho que a gente tem que ver pro olho, né, que vocês sabem. E vocês já veem que o nariz já tá começando a realmente criar forma. Tô aqui com um cotonete, inclusive que a gente vai esfumear melhor pra vocês usarem, mas eu está tudo na faculdade, gente, tem um monte de coisa de desenho que tá na faculdade, mas tudo bem. Então eu vou usar um cotonete. Vocês podem usar também pra quem não tem esfuminho em casa, mas também tem várias formas de fazer esfuminho. O esfuminho basicamente é um lápis de papel, e que ajuda a gente a esfumar nossos desenhos e etc. Mas enfim, agora eu vou dar uma esfumada nessa sombra. Não vai esfumar tanto porque o lápis que eu tô usando é 3B, inclusive. E vocês vão vendo que já vai dando uma forma pra esse nariz. E vocês viram como a gente agora já consegue ver muito mais vida nesse nariz. Se eu quisesse continuar escurecendo ele, eu posso fazer mais camadas de lápis e passar mais esfuminho. Então, gente, o que é mais importante a gente aprender aqui nessa primeira parte de como desenhar o nosso nariz? Primeiramente, as formas geométricas que nos levaram a desenhar esse nariz e identificar os pontos de luz e sombra. Isso é o mais importante e a partir daí ele vai te guiar para desenhar vários e vários narizes em várias e várias posições também. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem uma diversidade enorme de narizes diferentes e formatos diferentes. E você pode usar essas 3 bolinhas, esses 2 triângulos para te guiar em vários desses formatos que existem aí por esse mundão, gente. E, por exemplo, se eu quero um nariz que tenha narinas mais largas, então eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou fazer uma bola e uma narina mais larga, que já vai meio que se tornando, em vez de um círculo, ela vai se tornando mais uma forma oval. E depois eu venho aqui e faço meu triângulo, e a partir daqui já vou traçando a nossa narina nesse formato que a gente fez. E a partir daqui eu também consigo criar o meu nariz. Então, gente, basicamente é isso que eu queria que vocês entenderem de primeira parte. Então, eu vou aqui desenhar em cima desse nariz principal aqui, nessas formas geométricas que a gente fez pra poder construir esse nariz, pra gente poder se guiar. E lembrar daqui também dos nossos pontos de luz e sombra. Então, eu vou traçar os nossos pontos de sombra com um lápis vermelho. Entendendo isso, a gente consegue se guiar para criar vários outros narizes. Agora vamos partir para outra posição, que é a posição na lateral, ok? Na verdade, a gente vai ter 2 perfis aqui. Vai ser um perfil e um meio perfil, tá bom? Então, primeiramente, um de totalmente perfil, uma pessoa completamente de lado. Eu vou colocar aqui alguma referência também para guiar vocês nessa parte, quando eu vou mostrando outras posições de narizes, tá bom? Então, vamos lá. Uma pessoa completamente de lado. Quando a gente tá de lado, a gente basicamente vai enxergar a pontinha do nariz aqui. A nossa narina, ela vai estar bem aqui do lado e um pouquinho mais embaixo. E a outra vai estar escondida ali atrás. Então a gente não vai desenhar ela. Depois a gente vai ter o nosso triângulo vindo aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai se guiar. Só que a única diferença quando a gente estiver fazendo esse desenho de perfil é muito importante, como sempre, observar a referência que você vai estar trabalhando, tá? Porque tem várias e várias referências. Então observar ela ajuda muito. Mas basicamente a gente vai vir aqui criando o nosso ossinho do nariz, contornando essa bolinha aqui que a gente traçou. E também no meio entre essas 2 bolinhas, o encontro entre essas 2 bolinhas, a gente vai traçar a nossa narina. E aqui no final dessa segunda bolinha, a gente vai traçar a lateral do nosso nariz. E tá feito o nosso nariz de lado. E a mesma coisa que a gente fez, seguindo pelas sombras, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Então a gente vai ter uma sombra aqui nesse triângulo, que desce aqui entre as narinas e vai criando esse volume aqui.
E claro que não pode esquecer que como a gente vai ter um rosto de perfil, claro que dependendo da luz, mas normalmente a gente vai ter uma parte mais escura aqui, o que vai ajudar a gente não definir essa linhazinha aqui do osso do nosso nariz e só criar esse efeito de volume com luz e sombra. Então, vamos agora sombrear. Prontinho, agora a gente já criou mais um nariz de perfil. Agora vamos criar um nariz de meio perfil, que é quando a gente consegue ainda ver o outro lado da narina, mas não totalmente. Mesma coisa, começando pela bolinha principal, a bolinha da narina na lateral. E a nossa terceira bolinha basicamente vai estar aqui na metade. Ela vai estar um pouco escondida e um pouco aparecendo, atrás da nossa bolinha principal, tá bom? Então a mesma coisa, eu vou também traçar o triângulo aqui pra guiar a gente. E agora a gente vai vir traçando o nosso ossinho do nariz e contornando da mesma forma o nosso nariz. A mesma coisa que a gente tinha aqui, o encontro entre essas duas bolinhas ainda vai ser nossa narina. Aqui também. E já tá basicamente formado o nosso nariz de meio perfil. Agora vou sombrear. E tá feito o nosso nariz de meio perfil. Então, gente, agora que a gente já falou sobre posições diferentes de nariz, a gente já falou sobre nariz aqui na parte frontal, vou até escrever aqui de perfil e aqui de meio perfil. A última coisinha que eu queria falar pra vocês é basicamente formas de sombreamento. Eu acho que isso é muito relativo, porque depende do seu estilo de desenho. Tem gente que gosta de trabalhar mais com estilo realista, então eu acho que quando a gente faz esse estilo de sombreamento com esfuminho, fica mais natural, fica mais esfumado, é realmente pra quem gosta de trabalhar com realismo. Mas tem muitas pessoas que gostam de misturar estilos e gostam de sombrear de formas diferentes. E até trabalham com outros materiais, então, por exemplo, a gente tá falando agora sobre só desenho mesmo. Tem gente que trabalha com outros tipos de pinturas, com outros tipos de materiais, como lápis de cor, marcador, então a forma de sombreamento vai ser diferente. Mas quando a gente fala de desenho, é muito importante a gente entender as sombras, como eu falei, o formato geométrico, e quando você vem pra trabalhar essas sombras que eu falei pra vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem, mas vai depender do tipo de desenho que você vai estar fazendo. Mas também gosto muito de trabalhar, por exemplo, com lápis de cor, e gosto às vezes de sombrear e fazer desenhos mais rápidos, até com lápis de cor mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um nariz de meio perfil, inclusive, gente, eu sou viciada em fazer nariz de meio perfil. Mas então, vamos fazer aqui... Mesma coisa. Eu também às vezes gosto muito de sombrear com o próprio lápis e deixar uma textura mais esboçada também. E como eu falei, realmente vai depender do tipo de desenho que você vai estar trabalhando. Mas o mais importante que eu queria que vocês aprendessem nesse vídeo é realmente o formato geométrico do nariz e as formas que a gente pode sombrear ele. E claro que, como eu falei, vai depender muito da referência que você vai estar trabalhando. Porque caso você seja uma referência que tem uma luz diferente, que tenha uma luz vinda de uma forma diferente, vocês vão ter sombras diferentes também. Mas entender que a gente tem o nosso nariz, ele tem a sua volumetria. Claro que a gente tem uma variedade enorme de narizes. E basicamente, gente, é pra gente entender que pra gente conseguir criar essa profundidade, esse volume do que o nosso nariz tem, a gente precisa trabalhar com as nossas luzes e sombras, entendendo onde elas estão, os pontos principais onde elas estão, facilita o nosso trabalho e facilita a gente desenhar o nariz. Porque eu poderia muito bem só fazer o nariz dessa forma aqui, que ele não teria a mesma vivacidade se eu aplico uma luz e sombra. Então a gente vê a diferença que tem se eu viesse aqui e fizesse as luzes e sombras do nariz. Inclusive, eu hoje em dia eu já consigo fazer um nariz sem nenhuma marcação, porque já é algo muito natural pra mim. Mas se vocês quiserem continuar fazendo essas bolinhas, isso vai ajudar muito vocês a se guiarem. E aí depois de um tempo vocês já vão trabalhando normalmente, sem precisar fazer essas bolinhas de guia, porque já vai se tornar algo muito natural pra vocês. Mas vocês veem que só de eu aplicar uma luz e sombra
detalhes, algumas marcações nesse nariz, ele já vai criando muito mais vivacidade do que a gente só fazer traços mais pontuais. Tem muita gente que, nesse caso aqui, por exemplo, desse nariz de perfil e de meio perfil, as pessoas esquecem de trabalhar essa sombra que tem aqui atrás do nariz, que o nariz faz uma sombra no rosto. Se a gente tá tendo uma luz do rosto que ela vem criando essa sombra atrás do nariz, porque ele tem um volume que vai fazer sombra na parte de trás do rosto, a gente só trabalhando essa sombra aqui atrás já vai criar esse volume, já vai criar esse efeito de 3D no nosso nariz. Então realmente às vezes é muito mais fácil de trabalhar essa sombra do que vir fazer o nariz desse jeito aqui. E a gente vê que quando a gente evidencia muito essa linha, acaba perdendo um pouco do realismo do desenho. Mas lembrando que uma coisa que eu falei no começo pra vocês, é muito importante vocês saberem o tipo de desenho que vocês estão trabalhando. Tem muita gente que trabalha com desenhos mais cartunistas, mais animes, eu não entendo muito bem, gente, perdão se eu estiver falando besteira. E tem gente que gosta de detalhar essas partes do nariz, tem gente que gosta de deixar realmente mais esboçado, mais estilo desenho mesmo, sabe? Mas se vocês gostam de um estilo mais realista, ou de um estilo realista mais esboçado, como eu falei aqui, entender essas formas de sombrear é muito importante também. E como eu falei, vocês podem sombrear de várias formas diferentes. Tem muita gente que gosta de trabalhar o nariz fazendo rachuras também, por exemplo. Tem muita gente que gosta de trabalhar fazendo rachuras dessa forma aqui, basicamente tracinhos. Isso vai muito da forma que você sombreia, isso é muito da forma que você desenha, isso é muito da forma que você trabalha. Eu gosto muito de postar dessa forma aqui, meio louca. Eu tenho alguns desenhos aqui que eu vou até mostrar pra vocês, que eu quero um dia fazer um tour por esse sketchbook aqui, que eu sei que vocês vão gostar muito. Mas eu tenho alguns desenhos aqui, deixa eu ver. Alguns desenhos que eu faço mais esboçados dessa forma, e eu vou variando a forma que eu sombreio o nariz. Mas vocês veem que em todos os narizes a gente vai ter essa luz e sombra, mesmo que não seja tão detalhada, mas ela vai existir pra gente conseguir criar esse volume do nariz e não ficar uma coisa reta, uma coisa opaca. Não só isso, mas como qualquer outra parte do rosto quando eu trabalho aqui. Quando eu trabalho luz e sombra, eu tenho que evidenciar essas partes de sombra, essas partes de luzes, e só fazendo esses pequenos detalhes já ajuda muito. Não precisa ser um desenho muito complexo pra gente ver a volumetria desse rosto, que tem uma complexidade muito grande. Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só dando um resuminho muito básico do que a gente aprendeu hoje, que eu espero que não tenha ficado tão embolado. Eu tô tentando aprender novas técnicas de ensinar desenho pra vocês. Eu sou muito boa em aquarela, mas desenho a gente tá ainda aprendendo, tá caminhando aí pra chegar num ponto que agrade todo mundo. Mas basicamente decorar as formas geométricas que a gente faz e constrói o nariz. Lembrando que a gente tem uma diversidade muito grande de nariz, e se você estiver trabalhando com a referência, é muito legal você observar. E às vezes quem tem um iPad, quem tem uma impressora, vocês podem imprimir a imagem e na própria imagem traçar essas bolinhas, esses triângulos por cima, identificar como é que é a forma desse nariz. Depois disso, identificar quais são os pontos de luz e sombra pra gente criar a profundidade e o volume desse nariz. E depois disso, sombrear da forma que você quiser pra gente conseguir criar o volume do nosso nariz. E basicamente é isso, gente. É muito fácil, é muito prático. Treinem com essas bolinhas, esses dois triangulinhos, que vocês vão arrasar nos narizes de vocês. E é muito prática, vocês vão pegando prática ao longo do tempo. E eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu acho que a gente terminou mais ou menos essa saga de desenho. Talvez eu faça de nariz, e eu quero fazer um de rosto completo. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo pra eu saber. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até mais.